Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 16, a partir do verso 25. Tem por título Palavras de Despedida. João 16, a partir do versículo 33. João 16, a partir do versículo 25. O texto diz: essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim por parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora que falais claramente e não empregas nenhuma figura, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai estará comigo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Os irmãos podem sentar. O tema desta mensagem é vivendo em um mundo corrompido sem se corromper. E tem como, né? Então o mundo, ele tem exercido uma influência muito negativa sobre a vida de todas as pessoas, né? Nós somos influenciados negativamente pelo mundo, e o mundo, o objetivo do mundo é esse, é influenciar negativamente sobre a vida das pessoas, né? E ele tem afetado o modo de pensar. O mundo afeta o modo de falar, o modo de sentir, o modo de vestir-se e de se relacionar com as pessoas. O mundo, ele tem influenciado em todas essas áreas. Então, quando falo de mundo, falo de um sistema imoral, queridos irmãos, totalmente corrompido em seus valores. Os valores do mundo foram corrompidos, os valores do mundo foram invertidos. Então, estamos vivendo dias muito difíceis na face da terra. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? A dificuldade, os problemas que temos enfrentado. Então, o inimigo, ele não quer de maneira nenhuma perder o domínio e o controle que ele tem sobre as pessoas, e tem feito de tudo para manter as pessoas influenciadas pelo mundo. O objetivo dele é que nós venhamos a nos influenciar, né? Então, meus irmãos, ele utiliza o quê? Os métodos mais sutis, porque ele vem sorrateiramente. Ele vem de uma forma que não percebemos. Então é preciso estar atento. Eu quero dizer que é uma grande guerra, meus irmãos. É uma guerra mesmo que existe, que está sendo travada no mundo espiritual. A luta
a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Tem pessoas que estão brigando com outras pessoas, tem pessoas que estão se degladiando com outros, tem gente que está ficando de mal, não quero conta, não quero falar, quando na verdade o seu inimigo não é a pessoa a qual você está brigando. Então, quais são os métodos mais usados pelo inimigo nesta guerra? Ele tem alguns métodos, basta analisar, né? Com senso crítico, meus irmãos, com atenção, as mensagens que têm sido veiculadas na nossa vida, através das redes sociais, através da televisão, né? Através do rádio, muitas vezes. Então, se a gente observar as informações que temos sido bombardeados, automaticamente nós vamos entender qual é o propósito do diabo. Então, se cedermos às influências do diabo e do mundo que tem tentado penetrar nas nossas casas, seremos semelhantes ao mundo, porque quando a gente cede, né, as investidas do diabo, nós nos tornaremos, não teremos nenhuma diferença. Mas para o que Deus nos chamou? Qual foi o propósito de Deus em chamar cada um de nós? Porque, como eu falei na instante, Deus tem um propósito, como eu falei com o Luciano. Deus tem um propósito em mandar ele para lá, para aquela empresa. Deus tem um propósito em mandar você aonde você está. Deus tem um propósito em mandar você na faculdade que você estude, no trabalho que você trabalha. Então, meus queridos irmãos cristãos, nós cristãos, membros da Igreja Batista Verdade Vencedora, não nos deixemos influenciar por essas coisas. E eu queria dizer a você também que me assiste, não te deixe influenciar pelas coisas do mundo, porque o mundo jaz no maligno, e o mundo só quer trazer influência negativa para nós. Então, quem deseja viver sob a perspectiva de Deus, que é o nosso objetivo, viver sob o prisma de Deus, sobre o foco de Deus, então muitas vezes somos confrontados nos nossos valores. Somos confrontados. Quantas vezes as pessoas me perguntam, o que é que o senhor acha do homossexualismo? O que é que o senhor acha do homossexual? Quando me pergunta isso, eu digo, poxa, eu amo todos os homossexuais daqui desse local. Quando é da empresa, eu digo, não, eu amo todos os homossexuais. Todo mundo que seja homossexual, eu amo, cara. Mas eu não amo a atitude, o comportamento, porque o homossexualismo ele é algo que é condenado biblicamente. Então nós, como cristãos, precisamos amar quem é, mas não podemos amar as suas atitudes. Então, tentam ridicularizar e debochar com o fim de quê? De nos diminuir diante das pessoas e de nós mesmos, nos chamar de quê? De ultrapassado, de atrasado. O mundo mudou. Eu digo, o mundo pode mudar, mas o nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que o grande desafio da nossa geração de crentes é saber confrontar o mundo e permanecer firme em Cristo. Precisamos saber confrontar, dizer, olha, isso é errado, a Bíblia condena. Então, como viver na contramão dessa realidade diabólica? Porque Jesus, ele vivia na contramão dos valores daquela época dele. Por isso até que ele foi condenado, porque ele vivia na contramão dos princípios dos líderes religiosos. Mas como ele veio para aquilo mesmo, porque o ensino de Jesus vai de encontro ao ensino do mundo, como até hoje, quando a gente fala sobre os princípios bíblicos, aí bate de frente com os valores do mundo. Então eu quero dizer que como remar contra essa maré de perversões? Como bater de frente? Como discípulos de Jesus podemos resistir, né, às influências e os ataques do mundo? Porque somos filhos de um Deus que é todo poderoso. Então
as influências e o atalho do mundo, não permitindo que elas sobrepujam os valores aprendidos na palavra de Deus. Então, se algum valor do mundo vem de encontro à palavra de Deus, nós temos que dizer não, temos que dizer que somos contra, mesmo que sejamos criticados, mesmo que sejamos, eu estava falando ontem, quando nós íamos com o pastor, eu disse, veja como os valores mudaram. Antigamente, quando uma jovem dizia assim, né, na sua escola, nos seus meios de amizade, na família, olha, eu sou virgem, parabéns, poxa, essa menina é virgem, parabéns, né? Poxa, que bom, vai casar virgem, oh, maravilha, é isso aí, né? Antigamente era assim, quando uma jovem dizia que manteve relação sexual antes do casamento, era um escândalo. E hoje, quando uma jovem diz nos seus grupos, nos seus meios, no seu relacionamento, que ela é virgem com 20 anos, com 21 anos, com 22 anos, misericórdia, é tipo como uma extraterrestre, né? Parece que não é desse mundo. Então, observe como os valores mudaram. Então, queridos irmãos, para isso devemos tomar posições e atitudes corretas em relação ao mundo. Eu quero dizer nesta manhã, meus irmãos, que para vivermos em um mundo corrompido, como é o tema da mensagem, sem se corromper, entenda que a sua vida não pertence mais ao mundo. Então, os valores do mundo não são os nossos valores. Os princípios do mundo não são os nossos princípios. Eu quero dizer que João, capítulo 17, no versículo 16, diz, eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Jesus falou isso. Então eu quero te dizer nessa manhã, você não é do mundo. Então os seus valores não são os valores desse mundo. Os seus princípios não são desse mundo. Então Jesus, para demonstrar nossa total separação do mundo, ele usou esse exemplo dele mesmo. Ele disse, eles não são, assim como eu não sou. Então nós não somos. Eu quero dizer, queridos irmãos, que o que Jesus quer nos ensinar aqui é que estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos embaixadores. Nós estamos aqui para representar um reino que vai de encontro aos princípios deste mundo. E o reino ao qual nós fazemos parte, vai de encontro a esses princípios. Então, não devemos viver como o mundo vive em seu modelo de viver. Então, o modelo do mundo é um modelo que desagrada a Deus, mas é um modelo que o mundo vive. Mas é nesse modelo que é o nosso. Então, eu quero dizer que apesar de estarmos no mundo, não somos daqui. Então, um cristão, nascido de novo, ele tem sua conduta de vida completamente diferente daqueles que ainda não experimentaram o novo nascimento. A nossa conduta é diferente, o nosso proceder é diferente, o nosso agir é diferente. O apóstolo Paulo, ele destaca que não podemos tomar a forma do mundo. Ali em Romanos 12:2, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não posso. Quem tem a forma do mundo não conhece a vontade de Deus, não pode conhecer a vontade de Deus. Então, há duas palavras que regem, né, esse versículo, conforme, né, que é conformação e transformação. Eu quero dizer, ou seja, forma e metamorfose é o que rege esse versículo. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, né? Então, o mundo tem uma forma, tem um modelo, né? Tem como se nós fizéssemos aquelas placas de gesso, né? Que a gente pega o gesso e aí dissolve ele e aí derrama sobre a placa, e aí quando seca ele está naquele formato. E o mundo é isso que ele tenta fazer conosco.
nos transformar na forma do mundo. Então, essa forma, a forma do mundo, ela é elástica e é flácida. É uma forma que pode se transformar de várias formas. E a forma do mundo é uma forma imoral e destruidora. É uma forma que destrói. Eu quero dizer que não nos amoldemos na forma do mundo. Não devemos viver os padrões do mundo, não devemos andar como o mundo anda, mas sua mente, né, é transformada, seja transformada e renovada em Cristo Jesus. Valnice Milhomes, em um congresso, A Mente de Cristo, ela falou muito sobre isso, que a nossa mente, precisamos pensar, dizer assim, eu quero pensar como Cristo pensava, eu quero agir. Mas para isso eu preciso ter a mente de Cristo. Então, meus irmãos, ao invés de entrarmos nessa forma para sermos conformados a ela, ao invés de entrarmos na forma do mundo, para tomar a forma dela, devemos ser transformados de dentro para de dentro para fora. Transformados de dentro para fora, renovados pela mente de Cristo. Né? Então eu quero dizer que ao invés de viver pelos padrões do mundo, porque o mundo tem o seu padrão, e nós não podemos viver os padrões do mundo para agradar. Se eu falar isso, o pessoal vai ficar chateado. Se eu falar isso, as pessoas não vão gostar, e eu vou ser o quê? Vou ser afastado do grupo, as pessoas não vão querer mais andar comigo, mas importa agradar a Deus. Importa adorar a Deus. Eu quero dizer que o discípulo, meus irmãos, é alguém que não toma a forma do mundo, o discípulo de Cristo, e nós como discípulos não podemos tomar a forma. Então não se amolde ao formato de Cristo, do mundo, mas tenha a mente transformada e renovada pela mente de Cristo. E é isso que precisamos buscar a cada dia. Senhor, eu quero ter a sua mente, orar a cada dia por isso. Então, meus queridos irmãos, quer dizer que ao invés de viver pelos padrões do mundo, né, em desacordo com Deus, que Deus não se agrada, em desacordo com a vontade de Deus, os discípulos de Jesus são exortados a deixar que Cristo, né, viva dentro dele. E Cristo, quando vive dentro, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Observe o que é que aconteceu com Paulo. Paulo, quando diz isso, né, é porque as atitudes de Paulo eram as atitudes de Cristo, não eram as atitudes do velho homem, era a atitude do novo homem. Então, certo pregador, ele disse o seguinte: não devemos ser como o camaleão que assume as cores daquele local que o cerca. O camaleão é assim. O camaleão, ele está em uma árvore cinza, ele fica cinza e olha, não consegue vê-lo. Ele está num matinho verde, ele fica verde. E assim o mundo tenta fazer isso conosco. Se estamos, né, em um grupo de pessoas que praticam algo que desagrada a Deus, você tem que concordar com aquilo. Daqui a pouco você está em outro grupo, tem que concordar com outro grupo. Mas, e o Senhor nosso Deus? E aí vive em desacordo com a vontade de Deus, em vez de adotar o padrão exterior e transitório do mundo, que é isso que acontece, né? As pessoas se adaptam. Devemos, como discípulos de Jesus, transformar a nossa natureza interna na natureza de Cristo. Eu quero ser igual a Ele, buscar ser igual a Ele, buscar ser transformado por Ele. Então, as cores desse mundo, queridos irmãos, não pode roubar a beleza e a essência de Cristo que está em nós, e não podemos deixar, devemos lutar contra isso. Eu quero que o discípulo real, ele não deve se conformar com o mundo, porque a forma do mundo muda todo dia. A gente vê que cada dia acontece algo novo no mundo, né? De coisas que têm desagradado a Deus. Então, o errado de ontem é certo hoje, como eu já dei o exemplo aqui da jovem virgem, né? Antigamente era errado, agora o errado é não manter relação sexual na adolescência e na juventude. Então, o repudiado de ontem é aplaudido hoje. Eu quero dizer que o vergonhoso ontem é praticado hoje à luz do dia.
Antigamente, aonde que havia um homem de mão dada com outro homem andando na rua, só se fosse pai e filho, né? E mesmo assim, filho pequeno. Quando o filho era homem, o pai, né? O filho dizia, não, meu pai, andar de mão dada com o senhor, peraí, vamos andar, né? E hoje não, hoje vem dois rapazes andando de mão dada, se beijando na rua, né? Dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro das igrejas, em tudo quanto é lugar. Então o que acontece? Os valores mudaram, o repudiado de ontem é aplaudido hoje, e se você for criticar, é capaz de todas as pessoas que estão ali lhe criticar, dizer, é uma pessoa ultrapassada, é preconceituoso, é homofóbico, né? Então, vergonhoso ontem é praticado. Então, não, nós, porém, seguimos o modelo imutável, que é o modelo de quem? O modelo de Jesus, é o modelo da palavra de Deus que não muda, a palavra não muda, nem ele muda. Para viver num mundo corrompido, sem se corromper, a vida em Cristo incomodará o mundo. Quando você diz que é cristão, misericórdia, em alguns lugares são criticados, né? Somos criticados. Então, João 15:19 diz, se vocês pertencem ao mundo, e ele os amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Aí, por isso que eu sempre digo, né? Às vezes as pessoas se aproximam de nós, mas ninguém gosta de crente, não. Ninguém gosta de crente. O crente, meus irmãos, na sua comunidade, às vezes na sua rua, ele não é bem visto, porque ele não se mistura, né? Na sua empresa, às vezes as pessoas lhe suportam porque não tem jeito, tem que lhe aceitar mesmo, mas, ali é crente, viu? Então, queridos irmãos, porque não somos do mundo e fomos escolhidos para sermos de Cristo. Então, ser de Cristo para o mundo é algo pejorativo, né? Ser de Cristo é ser preconceituoso, ser de Cristo é ser homofóbico, ser de Cristo é não fazer parte do grupo. Então o próprio Jesus afirmou aos seus seguidores em Mateus capítulo 10, versículo 22, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus nós somos odiados. Por causa do nome de Jesus muitos não nos aceitam, nos olha, né? Às vezes nos trata até bem, mas se pudesse não estaríamos ali. Então quer dizer, por causa do nome de Cristo somos rejeitados. Eu quero dizer que o mundo nos odeia porque os valores de Deus diferem dos valores do mundo, porque os valores aos quais praticamos vai de encontro aos princípios do mundo. Então o mundo quer que aceitemos os seus valores, quer impor os valores dele para nós, né? Agora, como nós sabemos, é algo que é bem divulgado aí, todo mundo dizendo que a Bíblia é ultrapassada, todo mundo que é formador de opinião querendo desfazer da Bíblia, e diz que o novo livro já está aí, só que meu dinheiro eles não vão ver, que eu não vou comprar esse novo livro. Então o novo livro já está pronto para ser lançado, né? Certamente vão distribuir até de graça, porque vai querer impor a todo mundo. Daqui a pouco vão dizer, olha, quem tiver Bíblia em casa vai ter que jogar fora, e a polícia é capaz de invadir nossas casas para ver se tem essa palavra aqui que vai de encontro aos princípios do mundo. Então, meus queridos irmãos, por isso estão querendo até mudar a Bíblia, porque a Bíblia expressa o que é os valores de Deus. Estão fazendo, segundo eles, uma nova Bíblia, mas com outros, né, outros assuntos. Algumas coisas foram tiradas ou foram modificadas para justificar o pecado, para justificar aquilo que desagrada a Deus. Então, queridos irmãos, uma das maiores verdades escrita pelo apóstolo Pedro, que não podemos esquecer, está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3 e 4, eu queria que alguém abrisse e lesse, por favor. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 3 e 4, por favor. Esse é uma das maiores verdades escrita pelo apóstolo. Pode ler. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, orgias, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles do mesmo desesperamento de dissolução, blasfemando de vós.
Observe que eles acham que é estranho nós não participarmos dessas coisas. Acha estranho um jovem cristão, uma jovem cristã dizer assim: olha, não, eu não pratico sexo, eu só vou fazer sexo depois do casamento. É estranho para o mundo, ver um jovem cristão dizer assim: não, drogas não. Pô, é estranho para o mundo ver um jovem cristão dizer assim: olha, eu não faço uso de bebida alcoólica não. Então, para eles isso tudo é abominável, para eles tudo isso é criticado quando a pessoa busca o quê? Agradar ao nosso Deus. Queridos irmãos, para viver num mundo corrompido, sem se corromper, observe atentamente que ele influencia. Tem um ditado dos mais antigos, né? Que é da época de irmã Maura, da época deixa eu ver aqui, meu irmão é mais velho que tem aqui, o resto tudo é da casa dos 60, né, da época do pessoal de irmão Aurílio, né, diga com quem andas que eu digo quem tu és. Os antigos diziam muito isso, né, um pai e uma mãe, quando via o filho andando com um menino que não tivesse uma conduta muito legal, dizia: não quero você com esse menino. Eu não quero você andando com ele. Então, quem exerce influência sobre sua vida? Pessoas de Deus ou pessoas do mundo? Quem tem exercido influência sobre nós? Quem tem exercido? Quem é os nossos mentores? Quem é que eu tenho procurado para me aconselhar? Com quem você tem andado? Olhe para esses conselhos bíblicos que dizem em Salmo, capítulo 1, versículo 1, é muito interessante, né? O Salmo 1 vai ser: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então não podemos buscar conselho em quem não tem conhecimento da palavra, quem não tem relacionamento com Deus. Sabendo isso, devemos eliminar tudo que é mundano, tudo que é impuro, que nos influencia e nos afasta de Deus. É preciso, queridos irmãos, abandonar tudo e todas essas influências, selecionando em primeiro lugar o tipo de pessoas que podem exercer influência sobre nós. Olha aí, precisamos, hoje eu estou com um problema, vou procurar irmã tal, procurar o irmão tal, vou falar com o pastor, vou falar com o diácono, vou falar com a diaconisa, vou procurar o irmão tal, vou procurar o meu líder, né? Vou procurar o presidente dos jovens, vou procurar a presidente das senhoras, procurar alguém que seja uma influência boa. Então, queridos irmãos, segundo o salmista, pessoas ímpias, pecadoras, escarnecedoras de Deus, não pode exercer influência boa sobre nós. O mundo não pode exercer influência boa sobre nós. Quem é o seu mentor? Eu quero dizer para você nesta manhã, todos nós precisamos ter um mentor. Precisamos ter alguém para nos aconselhar. Precisamos ter alguém para nós desabafarmos, para levar os nossos problemas, alguém que a gente confie. Então isso não significa que nos isolaremos das pessoas, dos pecadores, das pessoas sem Cristo, mas sim que não nos deixaremos atrair nem nos influenciar por eles, que eles não sejam que o mundo, meus irmãos, porque o diabo, como diz ali em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. O diabo, se nós procuramos alguém que não é de Deus, a pessoa pode ter até um conselho bom para nos dar, mas o diabo ele vai infiltrar algo que vai nos tirar da presença de Deus. Ele vai infiltrar algo que desagrada a Deus. Então, ao contrário, queridos irmãos, somos nós que devemos influenciar o mundo. É você quem deve influenciar o mundo. Eu quero dizer que nosso estilo de vida precisa ser o estilo de vida de Jesus, para que o mundo seja influenciado por nós. Eu quero dizer que quando o meu estilo de vida for parecido com o de Jesus, quando o nosso estilo de vida for igual ao estilo de vida de Jesus, onde eu chegar,
ali levaremos o que é uma influência poderosa para aquele lugar. Aonde nós chegarmos, a glória de Deus será vista, porque as pessoas vão dizer: olha, chegou alguém de Deus. Se alguém está falando palavrão, já não vai mais falar. Se está falando piada indecente, já não vai mais dizer. Sabe por quê? Porque a sua presença, a Bíblia diz que onde a presença de Deus chega, o mal ele se dissipa, ele bate em retirada. Então seguir a Cristo não somente implica em segui-lo. Seguir a Cristo não implica só em segui-lo aonde ele vai, mas também demanda ser quem ele é. Seguir a Cristo demanda em ser quem Jesus é. Eu preciso ser Jesus aonde eu chego. Eu preciso ser a presença de Deus. Eu preciso ser o Espírito Santo aonde eu chegar. Tem que haver algo diferente nas nossas vidas. Então observe, quem tem influenciado a sua vida? Com quem você tem influenciado a sua vida? Eu quero perguntar, com quem você tem andado? Quem é o seu conselheiro? Quem é o seu mentor? Então nossos relacionamentos, queridos irmãos, são responsáveis diretamente pelo crescimento ou pela nossa estagnação espiritual. Que nós andamos, com quem é nossos influenciadores, vai determinar muito o nosso crescimento ou nossa estagnação, né? Então, nossos relacionamentos são responsáveis por isso. Eu quero dizer que precisamos nos atentar para onde nós vamos, para onde nós caminhamos, com quem nós andamos, mas também precisa cuidar com quem nós temos caminhado. Quem são os nossos mentores? Por isso, queridos irmãos, cuide dos seus relacionamentos. Observe que Provérbios 13:20 diz: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Quem anda com sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. E tem muita gente andando com tolo, caminhando com tolo, né? Vivendo com tolo. Então, para viver num mundo corrompido, sem se corromper, faça a diferença no destino eterno das pessoas. Então eu preciso fazer diferença na vida das pessoas que me cercam, na vida das pessoas que estão ao meu lado. Então, queridos irmãos, ontem nós tivemos um exemplo disso aqui conversando, e eu pensando, Dedê, nesse tópico aqui, né? Dedê estava contando um testemunho dele, que ele vivia uma vida que desagradava a Deus, uma vida longe de Deus, em um grupo de pessoas ruins, pessoas que não agradavam a Deus. E aí ele conheceu Silvia, e ele dando o testemunho dele, e ele entrou na família de irmã Maura. Ele disse que a partir daquele momento a vida dele mudou, porque ele tinha que mudar a forma dele ser, a forma de agir, os amigos e tudo, e foi modificada a vida dele. Então é isso que acontece. A gente, queridos irmãos, precisamos influenciar. Então quando ele entra em uma família de Deus, ele foi influenciado e abandonou o mundo que desagradava a Deus. E é assim que Deus faz conosco. Deus modifica nós. Então, como eu disse aqui, o quarto ponto: faça a diferença no destino eterno das pessoas. Foi o que aconteceu na vida dele. A família de irmã Maura fez a diferença. Hoje ele está aqui sentado. Se ele não tivesse conhecido a família de irmã Maura, certamente estaria no mundo, talvez ele tivesse até morrido, né? Então, meus irmãos, é isso que acontece. Tiago 5:20 diz: lembre-se disto, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, quer dizer, ninguém tem uma mensagem tão relevante, de tanto impacto, quanto aqueles que vivem plenamente de acordo com os valores de Deus. Quando nós vivemos nos valores de Deus, a nossa vida é impactante. As pessoas começam a mudar, as pessoas começam a ser transformadas. Então, se você vive de acordo com os preceitos, valores e princípios de Deus, eu quero dizer que você é portador da maior mensagem do mundo, você é portador da mensagem de transformação, e você é instrumento de Deus para transformar outras vidas. Então o nosso testemunho de vida fará sempre toda a diferença nesse mundo. Então quando você testemunha, faz a diferença onde você anda, porque as pessoas, como eu já falei, quando você chega num lugar, as pessoas, parou, cessou o papo. Acontece muito isso lá na nossa empresa.
né? Comigo, e acontece com todos aqueles que professam Jesus como Senhor. Então o nosso testemunho de vida fará sempre a diferença. Eu quero te dizer que o seu testemunho fará a diferença na vida do outro. Você impactará. Então nós somos o que? A resposta de Deus para o mundo corrompido. Eu sou a resposta, você é a resposta. Então nós respondemos para o mundo percebe a necessidade de mudança. Então nós somos o que? O plano de Deus para que o mundo conheça o Pai, porque é através de mim, é através de você, é através de nós que o mundo conhece ao nosso Deus. Então, de quem é a responsabilidade se a imagem de Jesus tem sido distorcida onde você chega? É sua. De quem é a responsabilidade? Então, será se as pessoas têm visto Cristo em minha vida? Será que têm visto Cristo em sua vida? Será se onde você chega as pessoas mudam o comportamento, mudam as atitudes, mudam o que estão falando, mudam as piadas? Então, queridos irmãos, daqueles que deveriam fazer a diferença com a vida e não estão fazendo, às vezes está levando uma mensagem de Jesus distorcida. Eu quero dizer que as pessoas só mudarão o seu destino eterno quando virem o nosso destino mudado. As pessoas precisam ver transformação em nós, para ser transformado, para desejar mudar. Poxa, não, quero conhecer esse Jesus também. Olha como ele é diferente. Aí as colegas de Janaína veem, pô, tá vendo como Janaína é diferente? Eu quero ser assim também. Né? Os colegas de Dedê lá, Dedê quando fala, não faço mais, já fiz muito isso, hoje eu não faço não, eu estou firme na igreja. Poxa, a igreja transformou esse cara. Eu quero essa mudança também. E como é que você consegue? Não, é Ele que está em mim, é Ele que me dá força para resistir. Então, é isso que Deus quer ver em nós, é isso que Deus quer ver em você, mudança. E se o mundo vê, esse é o Jesus que você está demonstrando. Amém. Então, ao viver uma vida semelhante à de Cristo, nossa vida fará grande diferença na vida das pessoas. Né? Então façamos a diferença nesse mundo corrompido. Faça a diferença nesse mundo. Sejamos diferentes. O pecado tem que dizer é pecado, né? O que desagrada a Deus, isso desagrada. E o que agrada de Deus tem que dizer, olha, e é isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de sua vida. Amém, meus irmãos? Que nós possamos fazer a diferença aonde quer que cheguemos. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Vou pedir à irmã Grimalda que esteja orando nessa hora, agradecendo a Deus por esta manhã, por esse culto, por esse momento que tivemos da presença do nosso Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Eu queria lembrar os irmãos que hoje à noite é o nosso congresso, segundo dia. Os irmãos que têm uma inspiração musical, alguma coisa, procure o irmão Jonas, fale com ele, para que ele possa colocar no boletim. Viu? Deus abençoe os irmãos, coração silencioso, nós estamos despedidos.